Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre as águas continentais, tá? Ou seja, a gente vai falar de rio, de lago, de águas subterrâneas, de lençóis freáticos e entre outras coisas. Eu já havia pedido para vocês estarem fazendo uma leitura sobre esse conteúdo. Agora eu vou dar uma pequena explicada, uma resumida, e também vou fazer a correção de exercícios que eu também já havia pedido para vocês fazerem, ok? Vamos lá. Então aqui está falando que a água doce, né, é um recurso natural e precioso para nossa saúde, para todos nós, né? E onde que nós encontramos essa água doce, né? A gente encontra essa água na superfície da terra e também no subsolo. E podemos também encontrar em diferentes estados físicos, né? E nós temos aí os estados físicos que são líquido, gasoso, né? E líquido, gasoso e sólido, né? Esses três tipos aí de estados que a gente pode encontrar a água, né? E o que faz parte dessas águas continentais? Os rios, os lagos, né? As águas subterrâneas, os lençóis freáticos e os aquíferos, tá? E aqui tá falando sobre o que? Os rios e as paisagens. Então, os rios, eles modificam as paisagens? Sim, né? O rio, ele nasce, ele vai passando, faz o percurso dele e ele pode sim interferir na natureza, né? Pode ocorrer aí erosão, quedas, ó, né? No relevo, que aí forma a cachoeira, né? Desgasta o relevo, né? Pode ocorrer erosões, que eu já havia falado para vocês, pode transformar sim a vegetação, né? Porque se enche, tem alguma coisa do tipo, vai alterar a vegetação do lugar também, né? E aí isso varia muito e ele mexe sim com a paisagem. Ele pode transformar sim, né? Aqui nessa página tem o esqueminha do quê? Do ciclo da água. Eu acho que vocês também já devem ter aprendido aí, né, nos anos anteriores, aí lá no Fundo 1, todo ano as professoras de geografia, de ciências, geralmente fala do quê? Do ciclo da água. Acho que todo mundo já conhece, né, da evaporação, da condensação, da precipitação e do escoamento de água. Então tem aqui o esqueminha, né? E chove, vai para os lençóis freáticos lá embaixo, aí o calor do sol sobe a evaporação, forma a nuvem fica carregada e chove outra vez, né? Então aqui está falando também que quem são as águas subterrâneas? São os aquíferos e os lençóis freáticos, que é aquilo que falou. Conforme chove muito, né? Dentro a terra absorve essa água e fica parado embaixo da água aí tendo uma reserva de água aí subterrânea, né? E aí em tempo de escassez de água já ocorreu, né, da gente lá no reservatório da Serra da Cantareira, a gente tem que utilizar essas águas que ficam embaixo da terra, né? Aqui nessa página, como vocês podem ver, e acho que vocês já leram e já discutiram, é as partes de um rio, né? Então, o rio, ó, tem 9 partes, né? Então, ele nasce, ele tem o leito, ele deságua em outros rios, ele pode formar lago, ou ele pode ir direto para o oceano, né? Então, tem todas as partes aqui dos rios, de um rio, né? Onde que ele nasce, onde que ele deságua e tudo mais. Então, depois vocês podem estar lendo aí para observar aí as partes de um rio, tá? Aqui está falando sobre os rios que
ele pode ter o tempo de cheia, né, e o tempo que fica seco. Então, o volume de água dos rios varia constantemente em razão das condições climáticas. Então, tem lugar que é muito seco, chove pouco, ele vai ter um rio vazante. O que é um rio vazante? Não tem muita água, é um rio seco. Acontece muito na região norte, nordeste, né? Então, não chove, ele não tem água. Depois, no período de cheia, que é lugares que chove muito, ele enche esse rio. Então, isso varia com as condições climáticas do lugar, tá bom? Então, o nível da água dos rios é resultado da ocorrência de chuvas ou de longos períodos de estiagem. Então, se chove muito, fica cheio. Se não chove, fica vazio, tá? Então, período de vazante é quando o rio está baixo, não tem muita chuva e muito sol. Olha o solo como que fica bem seco, né? E o período de cheia é aquele período que chove bastante e que os rios enchem. E os rios enchendo, né? Todo rio ele vai para algum lugar. E esse lugar o que é? São as bacias hidrográficas, que são essas bacias onde que armazena maior quantidade de água. Todos os rios, os principais rios de determinado lugar, vai para essas bacias que são reservatórios de água, né? E pega essa água para mandar para as pessoas, para as residências, para as indústrias, né? Então é onde fica armazenado a maior parte de água, ok? E aqui tem no Brasil as maiores regiões e os maiores reservatórios, tá? Então tem aqui a legendinha e as maiores regiões aí que tem as regiões hidrográficas, né? Que é onde tem bastante água aí, ok? E aí eu pedi para vocês fazerem a página 346 e a página 347, né? Eu pedi para vocês estarem fazendo na aula passada. Então aqui está seguindo a correção, tá? Vamos fazer a correção aí. Que está falando o quê, né? O que é aqui? Vocês vão ter que relacionar. O A é qual dessas respostas aqui. Então, águas continentais, onde que está? Aqui, no último, né? Compostas por rios, lagos, aquíferos, lençóis freáticos e calotas polares, né? Depois tem o B, ciclo da água, onde que está o B? O B está aqui em cima, dinâmica que a água mantém no nosso planeta, por isso que a água ela está sempre naquele processo que eu havia explicado lá. C, rios, qual que é o rio? Podem apresentar cachoeiras se o relevo for íngreme. E a última que é D são os aquíferos, que é o que? Podem estar no subsolo de lugares extremamente secos, tá? Então essa aqui é a resposta. Então ficou B, C, D e A. E aqui vocês teriam que encontrar no diagrama abaixo, circula o nome de 5 partes de um rio. Então tem aqui, ó, nascente, leito, né, margem, foz e afluente. Então são essas 5 palavrinhas aí que vocês teriam que encontrar, tá bom? Depois aqui, vocês também teriam que completar a frase com essas duas palavras aqui, rio de planície e rio de planalto. Então ficou assim, a primeira parte ficou rio de planície, de planalto, rio de planalto e embaixo rio de planície, tá? A4, as características do período de cheia, como que são marcados? Período de cheia é onde que chove bastante, né? Que é o período de cheia que enche os rios. Então é onde que os rios enchem, período de grande quantidade de chuva. E período de vazante é aquele período de seca, onde não chove muito e que a gente vai ter um rio bem baixinho, com bastante seca, né?
Aí aqui tá falando o que são as bacias hidrográficas, né? Tá aí no livro. São um conjunto de terra por onde correm um rio principal e seus afluentes. As bacias hidrográficas são limitadas por divisores de água. Então, onde todo o rio da cidade, dos lugares, vai para bacias, que é onde vai abastecer a água para a população, para o restante né, para todo mundo. E a 6, vocês irão comparar o mapa da página 345, né, e da página 415. Então, vocês teriam que colocar aqui a região hidrográfica e o estado que faz parte dessa região. Isso daqui é resposta pessoal, tá bom? Vocês teriam que escolher aí uma região e o estado que faz parte dessa região, ok? Então é isso. O que vocês vão fazer agora para a próxima aula? Só para a próxima aula, que é na sexta-feira, vocês vão fazer a leitura das páginas 348 até a 351. Só vai ler, tá bom? E aí nós teremos a aula aí online para a gente estar discutindo sobre o que vocês entenderam, ok? Continuando aí falando sobre água, tá bom? Então, um bom dia para vocês e até sexta-feira.